Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal sobre como transformar conhecimento em dados em posicionamento, autoridade, renda ou em uma consultoria que fatura mais de 10 mil reais por mês. Se você ainda não me conhece de alguma forma, meu nome é Isaac Micael, sou consultor em dados, também sou empresário e sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+, tá? Onde nós transformamos, ajudamos os nossos mentorados a transformar a experiência que eles têm em dados em uma consultoria que fatura mais de 10 mil reais por mês. E hoje eu quero falar com você que já percebeu uma coisa. Talvez você tenha mais valor do que o mercado está pagando hoje, mas ainda não conseguiu transformar isso ali em uma renda de verdade. Então, assim, essa live é especial porque ela toca exatamente nesse ponto, tá? Então, hoje eu vou te mostrar como transformar a sua experiência com dados em uma renda de 10k mais e 10 mil reais por mês, mesmo que hoje você ainda esteja preso ali no operacional, mesmo que ainda não saiba como se posicionar, e mesmo que você sinta que sabe muito tecnicamente, mas ainda não conseguiu monetizar do jeito certo, tá? Então, nessa live eu vou te mostrar porque muita gente boa em dados continua sendo mal remunerada, porque outros profissionais com menos capacidade técnica conseguem fechar projetos muito melhores. E olha, e qual também que eu quero abordar, qual que é a mudança de visão que faz a sua experiência parar de ser apenas currículo e de fato começar a virar oferta, tá? Então você vai entender que o problema não é só aprender mais ferramenta, o problema na maioria dos casos é não saber transformar competência em solução percebida, porque existe uma grande diferença, né? Entre saber dados e saber vender uma solução baseada em dados. Exatamente essa ponte que eu quero construir com você hoje aqui, tá? Então, se você já trabalha com análise, BI, ciência de dados, engenharia, automação, dashboard, modelagem, inteligência artificial ou qualquer frente ligada a dados, essa live pode te mostrar um caminho completamente novo de monetização, tá? Uma nova renda para você. E olha, uma verdade que talvez ninguém tenha te falado e eu sempre venho com essas verdades por aqui, porque muitas vezes não são verdades que não são claras, é que não é a sua experiência que gera 10k por mês. É a forma como essa experiência é transformada em decisão, clareza e resultado para alguém que no caso é o seu cliente. Porque assim, tem muita gente que sabe mexer em ferramenta, mas pouca gente sabe resolver problema de negócio, tá? Então assim, tem gente que sabe montar um dash, mas muitas vezes não sabe olhar para um cenário com uma visão analítica e dizer ali o que está acontecendo, por que aquilo importa, quanto que aquilo custa e o que precisa ser feito ali, né? As tomadas de decisões. É por isso que o mercado paga mais para quem interpreta do que para quem apenas executa. E hoje eu quero te mostrar que existe um caminho real, tá? Para pegar aquilo que você já sabe, organizar isso do jeito certo e transformar em uma renda de 10 mil reais ou mais com consultoria. Aonde você vai entregar serviços estratégicos e também com posicionamento. Então, se você quer entender como sair do técnico puro e transformar sua bagagem aí em uma oferta que o mercado compra, fica por aqui até o final, viu? Que eu acredito que vai ser muito rica essa live. E bora já aqui para os slides. Cadê minha câmera pequena? Aí, olha, eu já comecei já de... Opa, não. Aí, só um minuto, pessoal. Pô, não posso, ó. O Instagram tá aqui, ó, tá vendo? Ó o TDAH aí, ó. Em vez eu... Vamos lá, primeiro slide.
tenho que ficar de olho para ver se essa minha câmera pequena não vai cortar alguma frase. Mas aí qualquer coisa eu mudo de posição. Ou é melhor já mudar agora? Deixa eu ver aqui. Não, vou deixar aí, qualquer coisa eu mudo aí. Não tem problema não. E aí, pessoal, é o seguinte, tá? Eu quero começar do ponto mais importante, o maior erro de quem já tem experiência em dados, mas ainda não consegue monetizar bem. Sabe por quê? Porque muitas vezes vai na via de acreditar que o mercado vai pagar mais só porque ele sabe mais. Isso parece lógico, mas na prática não funciona muito bem assim, tá? Porque o mercado não paga pelo quanto você estudou, o mercado não paga pelo tanto de curso que você fez. Ele tá pouco se lixando, desculpa assim o termo, né? Mas ele não quer saber o nível de esforço. Hoje não é uma live para eu ser aquele Isaac malucão, hoje é uma live um pouco mais pé no chão aqui com vocês. Então assim, o mercado não paga pelo seu nível de esforço. O mercado ele paga pela clareza do problema que você resolve, tá? Então guarda isso. Porque muita gente da área de dados está tentando aí crescer profissionalmente, mostrando o quê? Ferramenta, stack, mostrando techniques, linguagem, Python, SQL, SQL nem é linguagem, assim, como que é? Uma coisa de consulta, né? Mostrando complexidade. Quando deveria estar o quê? Mostrando qual problema ela resolve, para quem resolve, quanto custa não resolver e qual transformação entrega. São esses pontos. E assim, é aqui que a renda muda. Porque enquanto você se apresenta como alguém que faz análise, você entra numa disputa comum. Mas quando você se apresenta como alguém que ajuda uma empresa a vender mais, perder menos, prever melhor, cortar desperdício, enxergar gargalo, otimizar a operação, até mesmo tomar decisão com segurança, a conversa muda. E assim muda completamente. Você deixa de ser visto como custo, né, e começa a ser visto como um ativo estratégico. Então isso tem um grande impacto no teu posicionamento. Tem um outro ponto também aqui que trava muita gente, tá? Muitos profissionais de dados, eles foram treinados para responder demanda, tarefa, e não para construir uma oferta, um produto. Então, eles aprenderam a receber pedido, aprenderam a executar a task, a entregar a análise ali, a corrigir um dash, aprenderam a rodar uma query, não sei, a treinar o modelo. Por aí vai. Nosso dia a dia de dados, né? Mas quase ninguém ensinou essas pessoas de dados a olhar para a própria experiência, começar a refletir, pensar como eu empacoto isso como uma solução valiosa. E aí o profissional fica refém do ambiente que ele está, né? Porque assim, se ele está no CLT, ganha dentro da faixa do cargo e pronto. Se está no projeto, ele vai receber ali pelo escopo. Ou muitas vezes no operacional, que vai viver apagando incêndio ali. Então tá preso. E existe uma virada. A virada acontece quando você para de pensar, né, o que eu sei fazer e começa a pensar qual resultado isso pode gerar para um negócio. Essa é a pergunta que abre o jogo da consultoria, sabe? Então assim, essa pergunta, ela abre o game do serviço premium. O jogo ali da renda de 10 mil reais por mês da consultoria. Mais, né? Porque agora você não está mais vendendo horas, você não está mais vendendo ferramenta. Não é mais você vender o seu esforço. Agora a gente está falando de direção. Agora a gente está falando de impacto. Nós estamos falando de benefícios para o negócio. E assim, eu preciso deixar isso bem prático, né? Então, assim, transformar a sua experiência em dados, em uma renda, quer dizer, transformar a sua experiência em dados, em uma consultoria, fatura mais de 10 mil reais por mês, não significa inventar moda. Não significa virar influencer.
não é sobre abandonar tudo, fingir que sabe mais do que sabe. Significa 3 pontos aqui, fazer 3 movimentos muito claros. O primeiro movimento é que é o traduzir a sua experiência em problema de negócio, tá? Que é isso, né? Então, talvez você saiba fazer dashboard, mas o cliente não quer dashboard. Ele quer visibilidade, ele quer aquela visibilidade para tomar uma decisão mais assertiva. Talvez você saiba modelar dados, mas o cliente não quer modelagem. Ele quer o quê? Ele quer operação organizada para parar de perder dinheiro. Às vezes você tem ali a experiência em análise de churn, mas o cliente ele não quer ali um churn analysis, né? Ele quer o quê? Ele quer descobrir por que o cliente está indo embora e como impedir isso. Aí você consegue perceber a diferença, sabe? Que a ferramenta ela é meio, problema resolvido que é o valor. Então assim, o segundo movimento é escolher um tipo de transformação, tá? E essa transformação ela precisa ser em uma entrega consistente, tá? Então entregar com consistência. Você não precisa vender tudo. Você não precisa resolver qualquer problema. Não precisa ser consultor universal. Porque às vezes ali a sua experiência já te permite atuar muito bem em algo como diagnóstico de indicadores, estruturação de dashboards gerenciais, análise de performance comercial, previsão de demanda, automação de relatórios e tem outras coisas, né, como organização de base para tomada de decisão, mapeamento de gargalos operacionais, inteligência para marketing, otimização ali de processos. E, nossa, tem muitos. Então, assim, é muito sobre transformar a sua experiência, aquilo que você já sabe, apenas em valor para o mercado. É isso, valor para o mercado. O terceiro movimento é posicionar isso como uma oferta clara, que é o que eu acabei de falar. Então, aqui muita gente trava, porque sabe executar, mas não sabe ali empacotar, né? E aí acaba falando de uma forma genérica, se apresenta de uma forma vaga, não deixa claro o que entrega, não mostra o valor econômico do que faz. E o mercado, quando não entende, ele acaba comparando por preço. Por isso que, assim, clareza não é detalhe. Clareza, no nosso caso de consultoria de dados, ela é monetização, tá? Opa, foi? Foi. Agora eu quero te mostrar aqui uma conta. É muito simples, tá? Muita gente acha que 10k por mês é uma meta muito distante. Mas na maioria dos casos isso acontece porque a pessoa está pensando da forma errada. Então ela pensa como eu faço para ganhar 10 mil? Quando ela deveria pensar qual tipo de problema eu preciso resolver para alguém que pague esse valor. Porque assim, 10k por mês não nasce do nada. Ele nasce da composição de ofertas. Então, um exemplo, você pode ter um diagnóstico estratégico de entrada. Os meus mentorados vão se identificar muito, que provavelmente os VIPs que receberam ali da minha equipe o Start Premium. Né? Depois desse diagnóstico, pensa na implementação do projeto e aí você tem a continuidade mensal, né? Então você pode fechar também um projeto, ou você pode fechar um projeto aí de 3 mil, um outro de 4 mil e um acompanhamento de 3 mil. 3 clientes, 3, você consegue bater os 10k. Você pode ter 2, obviamente. Quanto mais alto o teu ticket, muitas vezes é mais complexo ali. Complexo que eu falo tem maior impacto o teu projeto. Mas você pode fechar 2 clientes, 5 mil, ou uma entrega ali mais consultiva, né? Então coloquei aí 4 soluções. O ponto é, 10k não é um milagre, tá? É a estrutura.
Só que essa estrutura exige que você pare de se vender como executor de tarefa e passe a se vender como um resolvedor de problema. Porque assim, quando você cobra barato, geralmente você está sendo pago pelo que você faz, tá? Mas quando você começa a cobrar melhor, você passa a ser pago pelo que evita, pelo que você organiza, pelo aquilo que você acelera, muitas vezes até pela segurança que você entrega ali para o seu cliente, tá? Então, são pontos para você ampliar a sua mente. E aí talvez você esteja me ouvindo agora, né, e pensando assim, tá, fechou, Isaac, mas como que eu descubro que na minha experiência pode virar renda? E ok, legal essa pergunta, vou te dar um filtro aqui simples. Olha só, você precisa olhar para a sua experiência e encontrar 3 pontos. O que você sabe fazer bem? Aquilo que você já domina com segurança. Você pode ser júnior, mas se você domina algum ponto com segurança, ok. Aquilo que você já executou. Ou muitas vezes que você já viu acontecer na prática. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele precisa gerar impacto real. Não o que é bonito ali tecnicamente, mas o que ajuda a empresa ou o seu cliente a decidir, economizar, vender, prever, crescer, organizar e por aí vai. Terceiro ponto, o que alguém pagaria para não precisar descobrir sozinho. E esse, na minha opinião, é um dos pontos mais fortes. Tá? Então, assim, a empresa, elas pagam para encurtar o caminho. Pagam ali para reduzir erro, para ter visão, ter estrutura. Tem muitas empresas que investem pesado para ter alguém que organiza apenas o caos, o incêndio. Então, talvez o seu ouro não esteja na coisa ali mais sofisticada que você faz. Talvez esteja naquilo que você faz com clareza, recorrência, impacto, tá? Às vezes uma pessoa, ela sabe muito de machine learning, mas o que monetiza primeiro é um diagnóstico de indicadores. Às vezes a pessoa pode dominar a IA generativa aí, mas o que vende primeiro é uma estruturação de automações e dados operacionais. Aliás, eu tenho clientes com produto assim. Às vezes o profissional, eu entendo que ele quer começar vendendo algo complexo. Mas o mercado quer uma solução simples, clara e urgente, tá? Resumindo, no final, não comece pelo mais bonito, tá? Você tem que começar pelo mais comprável. Esse ponto é muito bom. E ó, existe uma mudança mental muito importante. Quem transforma a experiência em renda, ela acaba ali a rotina de ficar buscando a validação apenas técnica e começa a construir validação de mercado, tá? Isso muda tudo, porque tem profissional que quer se sentir pronto, mas o mercado não existe perfeição, ele não tem essa visão. O mercado ele está exigindo clareza, segurança e direção e a pessoa tem que entender isso. Então tem profissional esperando dominar absolutamente tudo, mas quem cresce não é quem sabe tudo, é quem resolve um recorte importante com firmeza. Você vai encontrar gente na área de dados esperando ter o perfil perfeito, Instagram perfeito, site perfeito, propósito perfeito, enquanto isso o outro com menos perfeição e mais posicionamento, ele está fechando o projeto. Isso acontece muito na nossa área de dados. Então, deixa eu te falar algo muito importante. Você não precisa de uma nova identidade profissional do zero. Você precisa reorganizar a sua experiência sobre uma nova lógica de valor. Tá? Então, você não está começando do zero, você está se reposicionando ou reposicionando aquilo que você já construiu. O que eu já construí? Que é a sua experiência. Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos conceituais, porque assim você consegue ter mais clareza. Então, um analista que fazia dashboard de acompanhamento de indicadores, do jeito comum, como que ele dizia? Ó, eu construo dashboards em Power BI. Tá. Do jeito estratégico, como que ele se posiciona? Eu ajudo empresas a criarem visão gerencial para acompanhar metas, gargalos e performance comercial com clareza. Você consegue entender? No primeiro ele vende ferramenta, no segundo ele está vendendo controle, direção.
Isso é muito importante. Ó, uma pessoa com experiência, análise de comportamento de clientes do jeito comum, como que ela se posiciona. Eu faço análise de churn e segmentação. E do jeito estratégico. Eu ajudo empresas a identificar por que clientes estão saindo e onde estão as melhores oportunidades de retenção e crescimento. Agora sim, nesse final, ele está falando com o negócio. Então, um profissional que trabalhava com automação e dados operacionais do jeito comum. Eu automatizo relatórios, tá? E do jeito estratégico. Eu reduzo esforço manual e atraso de informação e operações que precisam decidir rápido. Poxa, gente, isso é uma outra conversa, isso é outra percepção de valor, né? Então, assim, muitas vezes o dinheiro não está longe de você. Ele só está escondido atrás de uma comunicação fraca da sua experiência. Eu sei que é pesado, mas é a verdade, tá? E olha, eu tenho que tocar, aliás, falando em verdade, um ponto sensível. O que impede muita gente de chegar na consolidação da sua consultoria, um faturamento de 10k a mais, não é incapacidade, é confusão. Confusão sobre o que vender, para quem vender, como explicar, como começar, como precificar, como transformar a bagagem técnica em proposta. E quando existe confusão, a pessoa compensa com excesso de estudo. Então ela acha que mais conhecimento técnico vai resolver o problema, mas não resolve. Porque o problema agora não é só técnico, ele é estratégico. É por isso que tanta gente boa continua travada. Ela não precisa necessariamente de mais uma ferramenta, sabe? Ela precisa de clareza de oferta, clareza de posicionamento, de valor, transformação. Então, sem isso, a experiência ela vira apenas esforço acumulado. Agora, com isso, assim, a experiência ela vira o quê? Ela vira um ativo monetizável, sabe? Você consegue uma renda aí. O caminho aqui, pronto. E qual que é o caminho, né? Mais inteligente, então, para começar? E na minha visão, ele é simples. Os passos dele. Identificar, então, sua experiência mais monetizável, transformar isso em uma solução clara, conectar essa solução a um problema caro, comunicar isso de forma simples e quinto, validar com o mercado. E aí você consegue compreender que você não precisa começar gigantesco, você precisa começar de forma inteligente, estratégica. Você não precisa nascer com uma consultoria enorme. Você precisa construir uma oferta que faça sentido, porque uma oferta bem pensada é o começo da sua renda estruturada, que é a sua consultoria. E a renda gera confiança, aliás, né? Confiança gera posicionamento, e aí a gente já sabe que posicionamento gera escala. Mas tudo começa quando você entende que a sua experiência não pode continuar desorganizada dentro de você. Então, assim, ela precisa virar método, precisa virar proposta, sabe? Ela tem que virar um caminho. Então, assim, se eu pudesse resumir essa live em uma frase, eu diria o seguinte: o mercado ele não paga 10k a mais para quem apenas sabe dados. O mercado paga 10k a mais para quem transforma dados em direção, clareza e resultado. Opa, essa é a grande virada. Então, assim, talvez hoje você já tenha repertório, talvez hoje você já tenha vivência, talvez hoje você já tenha experiência suficiente para começar uma construção muito mais estratégica do que imagina, né? Mas enquanto isso não estiver organizado como solução, o mercado não vai te enxergar. E o mercado não enxerga, ou melhor, o mercado não paga aquilo que ele não enxerga. Por isso o seu próximo nível não depende só de aprender mais. Depende de reposicionar melhor o que você já sabe, certo? E ó,
Se você se interessa por conteúdos como esse, logo logo, em breve, eu vou fazer uma masterclass sobre esse assunto, vou me aprofundar mais, e você já pode entrar na lista de espera e se inscrever gratuitamente, tá? E para isso é bem simples, é só clicar no link da bio, lá do meu Instagram, então underline isaac.micael. Lá você também vai poder entrar na comunidade para receber todas as informações desse evento e também os materiais gratuitamente, tá? Então, para finalizar, foi um prazer estar aqui com você. Espero de verdade que essa live tenha te mostrado que existe um caminho real para transformar a sua experiência em dados em uma renda de 10k mais, com clareza, com estratégia, com posicionamento, porque no fim das contas não é sobre trabalhar mais, é sobre construir valor de forma certa, não é mesmo? Então, um grande abraço, não deixe de se inscrever aqui, de curtir, de comentar e até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.